O Fisco conta a história de uma família onde nasce Pedrinho. Pedrinho era o filho mais velho da família. E certo dia, a sua mãe de pé na porta e esperava ele que foi à padaria. E ele entra com as mãos abanando. Ele diz para sua mãe que o pão agora custa R$ 800. Então a mãe de Pedrinho diz para ele: vai lá na outra padaria, quem sabe você encontra mais barato. Se você não encontrar, traz só um pedaço. O pai de Pedrinho chega do trabalho e logo pergunta do menino. E a mãe explica que ele tinha saído para comprar o pão, que agora custa R$ 800. Mais tarde, eles tocam no mesmo assunto na cama, e Pedrinho acaba ouvindo o assunto. E a mãe diz que Pedrinho agora tem 9 anos e logo poderá ajudá-los. Pedrinho passa a noite toda pensando no que iria fazer para ajudar seus pais. Aí tem uma conversa com seu tio, que era engraxate, e na casa dele a miséria era menor. Então ele se interessou e pergunta ao tio se o engraxate vai bem. Como o tio respondeu que sim, ele achou que também podia ser engraxate para ajudar sua família. Então pegou logo umas escovas na casa de seu tio, que ele não usava mais, que na imaginação dele eram boas, e foi pra praça engraxar. Depois de ser ignorado por alguns fregueses, chegou o fiscal e pegou ele pelo braço. Então o fiscal levou ele pra casa. Chegando lá, cobrou R$ 20.000 e a mãe, chorando, sem dizer nada, pegou o dinheiro que guardava há muito tempo para caso de alguma doença ou algo parecido e entregou para o fiscal. Podemos identificar uma característica do pré-modernismo em O Fisco com uma denúncia social. O conto todo se trata de uma crítica social. Então isso é uma característica do pré-modernismo. O contexto histórico de O Fisco se insere num cenário onde havia grande miséria e muita crise política e socioeconômica. No conto Fitas da Vida, conta a história de um ex-soldado que durante a Guerra do Paraguai acabou ficando cego e sozinho, que por engano foi levado para o prédio dos imigrantes em São Paulo. O ex-soldado dizia que havia perdido seu capitão e que tudo iria melhorar se eles se reencontrassem. Ele acreditava que o seu capitão era capaz de resolver todos os seus problemas e até mesmo curá-lo de sua cegueira. E um dia, o tal capitão reapareceu e, para testar a fidelidade de seu ex-soldado, começou a falar mal de si próprio. Ao ver que o cego discordava, o capitão se revelou dizendo: abrace seu velho capitão, sou eu. Desde então, a vida daquele cego mudou. O mesmo recuperou sua visão por meio de uma cirurgia e tudo na sua vida lhe passou a sorrir depois do reencontro com seu capitão. Que lindo, cara! Que atitude! A gente pode ver nesse conto que é citada a famosa Guerra do Paraguai. Foi uma guerra que prejudicou o Brasil, deixando muitas despesas. E obviamente o Brasil iria cair em uma crise financeira, né? Que resultou em pobreza, fome e etc. E aqui podemos ver características do pré-modernismo, porque esse tema era muito falado e criticado pelos autores do pré-modernismo, que eles falavam muito sobre a fome no Brasil e tudo mais, eles criticavam bastante. E esse era o contexto histórico que o velho ex-soldado estava vivendo. Um Brasil com crise financeira, pobreza. Agora, recapitulando, o Brasil estava em um momento pós-guerra do Paraguai. Essa guerra gerou despesas, fazendo o Brasil cair em uma crise financeira. Essa crise financeira era muito criticada pelos autores da época, e nisso podemos ver as características do pré-modernismo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Barba Azul. No conto Barba Azul, um amigo do narrador conta a história de Panfilo, um homem perverso que descobriu de uma maneira terrível como enriquecer. A princípio, havia se casado com Pequetita Mendes, miudinha, magrinha, sequinha, sem ombros e sem seios, que apesar de seus 25 anos, aparentava ter 13. Panfilo, ao escolhê-la, espantou a todos, até mesmo a Pequetita. Mas como ele era pobre e ela era arranjada, ou seja, estava numa situação financeira melhor do que a de Panfilo, eles se casaram. E tudo ocorreu bem até que Pequetita engravidou. E não resistiu ao primeiro parto. Faleceu logo após uma intervenção cirúrgica.
Dizem que Panfilo chorou amargamente a morte da esposa, embora tivesse 30 contos e o seguro feito por Pequetita a ele. Com o desastre de seu primeiro casamento, Panfilo desenvolveu uma ideia que o deixaria rico e poderoso. Depois de um ano, Panfilo, já dono de uma farmácia, casou-se novamente com uma moça semelhante a Pequetita. 10 meses depois, Panfilo enviuvou novamente, nas mesmas circunstâncias da sua primeira esposa, morte no parto, recebendo assim um novo e grande seguro. Mudou-se e vendeu a farmácia. Anos depois, é reencontrado por este amigo do narrador, numa casa de chá. Panfilo havia se transformado, estava elegantemente bem vestido e conta que havia se casado pela 4ª vez. E a mesma havia falecido no parto depois de uma intervenção cirúrgica, alegando todas as suas esposas terem sido como Pequetita, pois não suportavam mulheraças. O amigo do narrador fica com essa situação na cabeça. 4 esposas semelhantes entre si morreram da mesma forma no parto após uma intervenção cirúrgica. Panfilo havia enriquecido e virado doutor. A consequência disso tudo era óbvia. Panfilo havia guardado bem a lição de seu primeiro casamento. Viu que Pequetita, em virtude de seu porte físico, era incapaz de procriar. Panfilo, então, com um olhar médico, se casou com mulheres como Pequetita, incapazes de procriar, escolhendo bem suas esposas, enriquecendo mais e mais logo após a morte delas, recebendo seguros, enriquecendo mais e mais e seguindo sua vida atrás de novas vítimas para dar o bote. Barba Azul e o pré-modernismo. Denúncia social. No conto Barba Azul é clara a denúncia de que Panfilo jamais seria preso caso alguém o denunciasse. Pois ele tinha dinheiro, tinha poder, logo processaria quem o denunciou e essa pessoa iria para a cadeia, e não ele, o culpado. O conto aborda o crime escondido de Panfilo, que se casava com mulheres incapazes de procriar. Que logo após suas mortes nos partos, Panfilo enriquecia com o seguro de cada uma delas. Pequetita é caracterizada como isca de gente, miudinha, magrinha, sequinha, sem ombros e sem seios.